Decifrando o Adventismo. Preparando um povo para o retorno de Jesus. Para algumas elas servem como espelho. Ah, mas a mulher do pastor usa. Para outros de escândalo. Você viu a mulher do pastor? Não deve ser nada fácil ser a mulher do pastor. A grande maioria nem sabe seu nome, mas como se veste, o que faz e deixa de fazer, muita gente comenta. Porém, eu quero que você preste muita atenção no que alguém andou falando da mulher do pastor. E se você é a própria mulher do pastor, fique mais atenta ainda. Via as esposas dos pastores. Algumas delas não são de nenhum auxílio para os maridos, e todavia professam a terceira mensagem angélica. Pensam mais em atender a seus próprios desejos e prazeres do que à vontade de Deus, ou em como podem suster erguidas as mãos do esposo mediante suas fiéis orações e sua cuidadosa maneira de viver. Vi que algumas delas tomam uma direção tão voluntariosa e egoísta, que Satanás as torna instrumentos seus, e trabalha por meio delas a fim de destruir a influência e utilidade dos maridos. Sentem-se na liberdade de queixar-se e murmurar caso sejam levadas a qualquer situação precária. Esquecem-se dos sofrimentos dos antigos cristãos por amor da verdade, e pensam que devem ter seus desejos satisfeitos e seguir a própria vontade. Esquecem o sofrimento de Jesus, seu mestre. Esquecem o homem de dores, experimentado nos trabalhos, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça. Não se importam de lembrar aquela santa fronte, ferida por uma coroa de espinhos. Esquecem ele que, levando sua própria cruz ao Calvário, desfaleceu ao peso dela. Não estava sobre ele apenas o peso da cruz de madeira, mas o pesado fardo dos pecados do mundo. Esquecem os cravos cruéis enterrados nas tenras mãos e pés, e seu angustioso brado ao expirar: Deus meu, por que me desamparaste? Depois de todo esse sofrimento suportado por elas, sentem forte indisposição de sofrer por amor de Cristo. Essas pessoas, estão enganando a si mesmas. Não têm parte nem sorte na causa. Possuem a verdade, mas a verdade não as possui. Quando a verdade, a solene e importante verdade delas se apoderar, há de morrer o próprio eu, então a linguagem não será: eu irei para lá, não ficarei aqui, mas a sincera indagação será: onde quer o Senhor que eu esteja? Onde o glorificarei melhor, e onde serão mais benéficos os nossos labores conjugados? Sua vontade será absorvida na vontade de Deus. O espírito obstinado e a falta de consagração manifestados por algumas esposas de pastores, atravessar-se-á no caminho dos pecadores, o sangue de almas estará em suas vestes. Alguns dos pastores têm dado vigoroso testemunho com relação ao dever e aos erros da igreja, mas isso não tem o efeito visado, pois suas próprias companheiras precisavam de todo o incisivo testemunho dado, e a reprovação recaía sobre elas com grande peso. Eles deixaram que as companheiras os afetassem, e puxassem para baixo, incutindo-lhes no espírito preconceitos, e ficam perdidas a sua utilidade e influência, sentem-se desanimados e abatidos, e não compreendem a verdadeira origem do mal. Este se encontra bem perto. Essas irmãs se acham intimamente relacionadas com a obra de Deus, se Ele chamou os maridos para pregarem a verdade presente. Estes servos, caso sejam realmente chamados por Deus, sentirão a importância da verdade. Encontram-se entre os vivos e os mortos, e devem velar pelas almas como quem delas deva dar contas. Solene é sua vocação, e suas companheiras podem ser-lhes uma grande bênção ou uma grande maldição. Elas os podem animar quando desalentados, confortar quando deprimidos, e estimulá-los a olhar para cima e a confiar plenamente em Deus quando lhes desfalece a fé. Ou podem tomar a direção contrária, olhar ao lado sombrio, pensar que lhes cabe um tempo de provas, sem exercitar nenhuma fé em Deus, falar de suas provações e incredulidade aos companheiros, condescender com o espírito de queixa e murmuração, e serem-lhes um peso morto, e mesmo uma maldição. Vi que a esposa do pastor deve ajudar o marido em seus labores, e ser exata e cuidadosa quanto à influência que exerce, pois é observada, e espera-se mais dela do que das outras. Seu vestuário deve ser um exemplo.
Sua vida e conversação também devem ser exemplares, exalando um cheiro de vida e não de morte. Vi que deve assumir atitude humilde, mansa, e todavia exaltada, não se dando a conversações que não tendam a dirigir a mente para o céu. A grande questão deve ser: como posso salvar minha própria alma, e ser instrumento para salvar a outros? Vi que neste assunto, não é aceitável a Deus uma obra de coração dividido. Ele quer todo o coração e o interesse todo, do contrário, nada. A influência da esposa, ou fala decidida, inequivocamente em favor da verdade, ou contra ela. Ou ela junta com Jesus, ou espalha. A esposa não santificada é a maior maldição que um pastor possa ter. Os servos de Deus que têm sido e são ainda bastante infelizes para terem em casa essa má influência, devem dobrar de orações e vigilância, assumir atitude firme e decidida, e não permitir que essa treva os empurre para baixo. Devem apegar-se mais a Deus, ser firmes e resolutos, governar bem a própria casa, e viver de maneira a receber a aprovação de Deus e o vigilante cuidado dos anjos. Mas se cederem aos desejos das não santificadas companheiras, estará sobre sua habitação o desagrado de Deus. A arca de Deus não pode permanecer na casa, pois eles condescendem com seus erros e os apoiam. Nosso Deus é um Deus zeloso. Terrível coisa é brincar com ele. Ellen White. Amigos. Conselhos da mensageira do Senhor são bastante preciosos, não somente para as esposas dos pastores, mas para cada um de nós. Vamos orar pela esposa do pastor? Querido Senhor, neste momento de comunhão, queremos agradecer por nosso lar. Mas, de maneira especial, desejamos entregar em tuas santas mãos as ajudadoras de nossos pastores. Quanta responsabilidade pesa nos ombros de seus maridos. E como essas poderão ser uma bênção para ele e à igreja também. Dê a elas a sabedoria de uma santa mulher de Deus, que possam adquirir pela oração e estudo de tua palavra a perseverança de Ruth, a fé de Ana e o cuidado de Maria. Por amor de Jesus, amém. Seja um parceiro do canal Decifrando o Adventismo. Curta e compartilhe nossos vídeos. Decifrando o Adventismo. Preparando um povo para o retorno de Jesus. Por uma igreja reavivada e pronta para encontrar o seu Senhor.